Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindos a mais uma pergunta e resposta. Uma pergunta muito importante que recebemos diz: como sei que Islã é a verdade? Como sei que Islã é a verdadeira religião? Outra pergunta mais simples que essa também respondemos aqui junto: o que é o Islã? Nós sabemos, temos a plena convicção de que o Islã é a verdadeira religião de Deus, de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a verdade, através da história, através da religião, da história da própria religião e também através do raciocínio. E associado a tudo isso, a história, aos detalhes da religião e associado também ao raciocínio, à lógica, também temos os milagres que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam operou, os milagres que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele. A história, nós sabemos que existimos, ninguém nega que existe, o ateu sabe que existe, as pessoas que seguem outras religiões, que têm outras filosofias, outras ideias, também sabem que existem, com certeza. Assim como todos nós sabemos que iremos morrer. Porém, nós precisamos saber quem nos criou. E precisamos saber para que Ele nos criou. Isso é uma necessidade humana. E quem criou o ser humano revelou ao próprio ser humano uma orientação. E a essa orientação nós damos o nome de Al-Islam, a submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. Islam em árabe significa submissão. O monoteísmo. Hoje dizem o monoteísmo que é adorar a um único Deus. E de maneira errada chamam as várias religiões de religiões monoteístas. Dizem o que? As três religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Na verdade, o correto é dizer as três religiões que têm origem no monoteísmo, que tem como origem o monoteísmo, ou tem como origem a revelação de Deus, ou tem como origem a mensagem celestial. Porque se fossem todas elas monoteístas, não seriam divergentes, diferentes. Mas aí, respondendo à pergunta, o que é o Islã e como sei que o Islã é a verdade, iremos entender qual é a diferença entre monoteísmo e entre essas denominações que hoje o ser humano dá: cristianismo, judaísmo, islamismo. Então, Deus revelou uma orientação ao ser humano para que o ser humano saiba para que existe, qual é a obrigação desse ser humano e qual é a história da vida. O que vai acontecer com ele? Eu vou morrer e tudo se acabou? E aí, através dessa orientação, Allah subhanahu wa ta'ala informa ao ser humano que ele existe para sempre, a morte é apenas uma transferência para uma outra dimensão onde viverá eternamente, e esse ser humano deve crer naquilo que é invisível e faz parte desse invisível tudo que acontece depois da morte, entre conforto, tormento, julgamento, entre paraíso, inferno, vida eterna e etc. Então, a história, Allah subhanahu wa ta'ala enviou vários mensageiros. Todos os seres humanos hoje ouvem sobre esses mensageiros. Alguns creem, outros não. Alguns creem nesses mensageiros, mas de forma errada. Outros creem nesses mensageiros de forma correta. Outros não creem nesses mensageiros em absoluto. Por exemplo, ouvimos sobre Noé, Nuh alayhi salam, sobre Abraão, Ibrahim alayhi salam, sobre Musa, Moisés alayhi salam, sobre Jesus, Isa alayhi salam, sobre Muhammad sallallahu alayhi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele. Então, todos esses nomes e vários outros profetas, centenas de profetas e mensageiros também conhecidos pela humanidade, representam a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. E essa orientação não tem uma denominação humana. Não se diz o taoísmo. Se diz al-Islam. Em língua árabe, a submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. E aí Abraão trouxe essa mensagem, que
todas as pessoas devem adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala. Adorar de que maneira? Dessa maneira, dessa, tal, assim. E assim, Abraão, por exemplo, ele morre, ele deixa a religião original aos seus herdeiros, à sua descendência. Depois dele, há desvios. Há pessoas que mal interpretam, uns interpretam mal, mas com boa intenção, outros com má intenção. Há interesses humanos e etc. Igual hoje, você sabe, política, economia, isso, aquilo. As pessoas inventam religião, as pessoas inventam filosofias, as pessoas colocam critérios mesmo de seu raciocínio para escolher que religião deve seguir e assim por diante. Aí então Allah subhanahu wa ta'ala envia um outro mensageiro para renovar. E muitos desses mensageiros eram descendentes dos outros que os antecederam, igual Abraão, os filhos dele, Isaac, Ismael, os filhos de Isaac, Jacó, o filho de Jacó, Yusuf, José. Então essa é a história. E depois vem Moisés, e aí tem o nome de Davi, Salomão, tantos profetas, até que chega Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Então nós estamos a falar sobre o Islã, e nós cremos que Muhammad é um mensageiro de Deus, que Muhammad é o último dos mensageiros. Aí então você tem na história também que nas escrituras sagradas originais existia o nome de Muhammad. Aí o muçulmano lê isso no Alcorão Sagrado. E isso existe como marca, como resquício do que sobrou daquilo que é a escritura sagrada. Seja a tradução, seja algum trecho que ainda é escrito em uma língua antiga. Então, por exemplo, o muçulmano crê assim, lê assim no Alcorão: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Então lê assim: aqueles que seguem o mensageiro, o profeta iletrado, cujo nome eles encontram escrito no Evangelho e na Torá. E aí cita as qualidades desse mensageiro, que ele os ordena o bem, os proíbe o mal, faz permitido a eles tudo aquilo que é puro, aquilo que é bom, proíbe a eles tudo aquilo que é impuro, que é ruim, e assim por diante. Aí hoje os muçulmanos têm, na matéria da religião comparada, a pesquisa disso nas traduções das escrituras sagradas, seja o Evangelho, o Velho Testamento, o Novo Testamento, seja o Evangelho, a Torá. Por exemplo, o termo "quando vier o desejado de todas as nações", quem é esse? Na verdade era o nome de Muhammad escrito ali, entre outros textos. E é conhecido que Deus anunciou, revelou a Abraão que fará dele uma grande nação, que fará da descendência dele uma grande nação. Então, cristãos e judeus hoje dizem: grande nação não, para nós é só aqueles que descendem dos israelitas, descendem de Jacó, que é Israel, filho de Isaac e filho de Abraão. E esquecem ou discriminam a Ismael. Então isso é a prova da história. Ismael também é um grande profeta, e da descendência dele Deus prometeu que enviará um grande profeta no fim dos tempos, que será o último. E aí Ismael, depois de se separar do seu pai, o seu pai o deixou num monte, num local, no deserto, e isso é tratado na Bíblia, na história que está nas mãos de judeus e cristãos. E os muçulmanos conhecem essa história também. Aí ele cresceu ali no deserto, na Arábia, e naquela região que é Meca, que é a religião de Meca. Então, depois dele, muitos anos depois, foi enviado então o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. E entre Ismael e Muhammad foram enviados outros profetas, porém sempre enviados no meio dos israelitas, na Palestina, no meio do povo israelita. Bem, temos aí depois a prova da religião. Como se constituiu a religião, a história da mensagem, como Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu, como ele cresceu dentro do povo dele, no meio do povo dele, quero dizer, e como ele
alegou que recebeu a mensagem, como ele foi perseguido, como muitos creram nele, e depois ele teve várias conquistas, e tudo isso foi realizado conforme aquilo que foi profetizado antigamente, antes mesmo do seu nascimento. E até mesmo aquilo que acompanhou a vida dele, antes da profecia e depois da profecia, é prova também da verdade que ele trouxe, né? Por exemplo, uma das histórias é dito que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, era conhecido como As-Sadiq Al-Amin, o honesto, o verdadeiro. Era conhecido e reconhecido como pessoa honesta e verdadeira. E assim são os profetas. Todos os profetas enviados por Deus eram guiados por ele, mesmo ainda na juventude ou na infância, mesmo ainda antes de receberem uma mensagem, mesmo ainda antes de receberem a revelação da mensagem. Ou seja, eram guiados, eram imaculados. Também, até mesmo depois da profecia, cremos convictamente que nenhum profeta comete um crime hediondo, um erro grave, como é atribuído a muitos dos profetas, como é atribuído entre cristãos e judeus a alguns profetas, como Noé, como Davi. Isso tudo não é aceito por nós. Por quê? Porque isso fere a profecia, não o faz mais eleito por Deus. E isso tudo é atribuído a eles de forma errônea e de forma mentirosa. Ok, então, ainda falando sobre Muhammad, prova de que o Islã e a religião que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estabeleceu através da revelação e pregou é a verdade, é que ele era conhecido como o verdadeiro, o honesto. Então, quando ele chegou e disse: olha, eu sou o mensageiro de Deus, aí, antes disso, ele disse a eles: se eu disser que tem um exército que vai invadir a cidade e vai atacá-los, vocês acreditam em mim? Eles disseram em árabe: Na'am, ma jarrabna alayka kadhiba. Sim, a gente jamais ouviu você mentir, a gente confia em você plenamente. Aí ele disse: eu digo a vocês que eu sou o mensageiro de Deus, enviado a vocês para guiá-los, orientá-los e para dizer que há vida depois da morte e que estamos sujeitos ao castigo se não crermos e seguirmos essa orientação. Aí então, muitos o negaram. Ah não, você juntou a gente acredita em você, mas nisso não, calma aí. Então, e aquele povo esperava um profeta. Mesmo sendo idólatras, eles sabiam da orientação que ainda era concentrada entre os israelitas. E aí, muitos daqueles que liam as escrituras antigas, as escrituras originais, a Torá, a Injil, a Torá, o Evangelho, sabiam que vai surgir nessa época um profeta cujo nome é Ahmed, que tem tal qualidade, e vai nascer nessa época. Por exemplo, um dos que sabiam disso, Waraqah ibn Nawfal, que é primo da esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ele ouviu sobre ele, quando Khadija contou o que aconteceu com ele na primeira revelação, ele disse o quê? Quem dera eu estivesse vivo no dia em que eles vão te perseguir e te expulsar dessa cidade. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse assim: Awa mukhrijiyahum, eles vão me expulsar? Ele disse: sim, ninguém veio com essa revelação, com essa mensagem e não foi expulso pelo seu povo. Em alusão a quem? A Jesus, a Moisés. Todos imigraram, todos foram perseguidos. Enfim, então essa é a história. Depois temos a religião, a forma como foi revelado o Alcorão, como se compôs o Alcorão e como Muhammad sallallahu alaihi wasallam transferiu aquele povo nômade, aquele povo atrasado árabe, das trevas da ignorância para a luz do conhecimento, da orientação, para a luz de Deus Altíssimo seja. E aí a gente lê tudo isso no Alcorão. Aí depois vem o milagre do próprio Alcorão. Por exemplo, para a gente resumir e finalizar, Deus Altíssimo seja diz assim: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ
إذا لارتاب المبطلون. Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o milagre da revelação do Alcorão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele é iletrado, é analfabeto. E o grande desafio ao povo árabe naquela época era que um homem analfabeto está recitando palavras que não são conhecidas. E eles dominam o que? A poesia, a língua, o idioma. E eles não conseguem responder. Isso não é poesia, mas o que é? Aí Deus diz nesse verso: e você jamais leu antes desse livro algo, e nunca escreveu nada com a tua direita. E se você escrevesse, eu tivesse lido algo antes desse Alcorão, aqueles que são falsários, que querem te perseguir, iriam ter uma desculpa. Aí depois Deus diz: bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm. Porém, são versos claros que estão nos corações daqueles que obtiveram o conhecimento. E assim por diante. E aí, isso associado a outros milagres além do Alcorão sagrado, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam operou de milagres, da multiplicação do alimento, jorrar água entre as suas mãos. Eles exigiram um sinal, um milagre. Então disseram: rache a lua. Ele rachou a lua, ou seja, Deus Altíssimo fez com que a lua se rachasse ao meio quando eles desafiaram o profeta de Deus. Porém, o Islã não se baseia nesses milagres somente. Não se baseia nesses milagres que são perceptíveis, que são vistos, sentidos, porque isso se resume a quem viu na época, e a gente lê isso na história e no Alcorão. Porém, depois a religião se baseia no raciocínio. Como a gente disse, precisamos da orientação. Essa orientação, onde ela está? E aí está nessa religião que abrange tudo que passou, tudo que antecedeu de história, e mostra para você, responde a você a todas as suas indagações e perguntas sobre o que aconteceu, o porquê de toda essa divergência, o que significa o envio dos profetas, quais foram seus milagres. E assim o muçulmano crê em Jesus e em seus milagres. Nasceu sem pai, da Virgem Maria, ressuscitou o morto, curou o leproso, curou o cego. Moisés, que a paz de Deus seja com ele, abriu o caminho no mar, e assim por diante, entre outros milagres de outros profetas. Então, assim reconhecemos que o Islã é a verdade. E para a pessoa abraçar o Islã é fácil. A religião islâmica, ela é aberta a todas as pessoas. E é fácil abraçar a religião. Mas é importante a gente saber, antes de abraçar a religião, o que é a religião. E a partir do momento que eu entro na religião, aos poucos eu vou aprendendo, mas eu já entro com esta convicção, com a plena convicção de que o Islã é a verdadeira religião de Deus. Creio que a gente esticou um pouco, mas é uma resposta a uma pergunta muito importante e que também, nas entrelinhas, respondemos a muitas outras dúvidas, inshaAllah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.